Dizem que todo prédio velho tem segredos. Mas o que eu descobri naquele apartamento? Ninguém jamais deveria ter ouvido. Eu me mudei para o 302 numa terça-feira, exatamente às 7h14 da noite. Lembro do horário porque o porteiro comentou que era a pior hora do dia para chegar. Eu não perguntei por quê. Ele apenas disse, com um sorriso estranho, que eu entenderia em breve. Na primeira noite, enquanto eu desembalava minhas caixas, ouvi batidas na parede ao lado do quarto. Pensei que fosse o vizinho, sabe, coisa normal, mas as batidas vinham em intervalos perfeitos, como se alguém estivesse contando segundos. Toque, 1, 2, 3. Toque, parecia um código. Ignorei. Tentei seguir com a minha vida. Às 2h14 da manhã, acordei com uma voz sussurrando atrás da parede. Era tão baixa que parecia parte do meu sonho. Até que ela repetiu meu nome, Lucas. Eu parei de respirar. Fiquei imóvel na cama, o coração martelando no peito. Lucas, me ajuda. Eu levantei, devagar, e encostei o ouvido na parede fria. A voz parecia sufocada, como se a pessoa estivesse falando com a boca colada no concreto. Tô presa, atrás da parede. Meu corpo inteiro arrepiou. Quem tá aí? Perguntei. Minha própria voz um fio. A voz não respondeu. Apenas começou a chorar, um choro seco, sem ar, que me gelou até os ossos. Na manhã seguinte, fui falar com o vizinho do 303, mas a porta estava fechada, com um cadeado pelo lado de dentro, e o apartamento parecia abandonado há anos. Poeira cobria tudo, jornais velhos, amarelados, no chão. Nenhum sinal recente de vida. O síndico confirmou minhas suspeitas. Não mora ninguém no 303. Não desde o acidente. Ele evitou olhar nos meus olhos enquanto falava. Eu insisti. Perguntei, que acidente? Ele simplesmente balançou a cabeça e disse, melhor não saber. Chegou a segunda noite. Às 7h14 em ponto, bateram na minha porta. Era o porteiro. Ele estava pálido, suando frio. Se eu vi alguma coisa hoje, não responda. Eu perguntei por quê, mas ele apenas me entregou um papel amassado. Um bilhete. A caligrafia era trêmula, desesperada. Ela imita vozes. Não fale com ela. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele virou as costas e sumiu pelo corredor. Naquela noite, as batidas começaram mais fortes. Toque, toque. E a voz voltou, mais clara, mais desesperada. Me ajuda, por favor. Você é a única pessoa que me ouve. Eu cobri os ouvidos com as mãos, mas era inútil. A voz parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Eles me deixaram aqui, me enterraram nas paredes, meu coração disparou. E então, algo novo aconteceu. A parede começou a inchar, como se algo do outro lado estivesse empurrando o gesso. A tinta, eu recuei, horrorizado, vendo a superfície ondular. E então a voz mudou. Mudou para exatamente a minha voz. Lucas, abre a porta, rápido. Ele tá aí. Era eu. A mesma entonação, a mesma respiração ofegante. Era como ouvir uma gravação de mim mesmo em pânico total. Eu estava congelado no meio do meu próprio quarto, ouvindo meu clone desesperado do outro lado da parede. E de repente, as batidas pararam. Silêncio absoluto, um silêncio pesado que doía nos ouvidos, até que ouvi arranhões, lentos, profundos, descendo pela parede na direção do chão. E depois bateram na porta do meu quarto. Toque, toque, toque. Eu não conseguia me mover. A porta rangeu, como se estivesse se abrindo sozinha, mas não abriu, ficou apenas entreaberta, uns 3 centímetros. Daquela fresta escura, um olho me observava. Um olho completamente preto, sem íris, sem branco, só um vazio escuro. E então a voz voltou, mas agora sussurrando bem atrás de mim, no meu ouvido. Mesmo que eu tivesse visto o olho na porta, por que você me perguntou quem tá aí? Eu estava esperando você dizer seu nome. No dia seguinte, eu não aguentava mais. Fui confrontar o síndico e exigi uma explicação. Ele suspirou fundo e finalmente contou a história. Há 23 anos, uma família morava no 303. A filha, Clara, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém encontrou corpo, pegadas, absolutamente nada. Mas um morador do 302 na época relatou que, nas semanas seguintes ao desaparecimento,
Ela continuou falando com ele através da parede. Na época, desesperados, pediram para derrubar a parede entre os apartamentos. E quando derrubaram, não havia nada, nenhum corpo, nenhum sinal, só concreto. Mas as vozes nunca pararam. Elas continuam até hoje, sempre começando às 7h14 da noite. E sempre para quem se muda para o apartamento 302. Mas por que eu? Perguntei, a voz falhando. Ele me olhou com pena e respondeu, porque ela só fala com quem acredita que ouviu algo real, e quem responde. Nunca mais dorme tranquilo. Eu voltei para o apartamento, decidido a ir embora dali, pegar minhas coisas e nunca mais voltar. Mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta de entrada, a voz atrás de mim, no meio do apartamento vazio, disse: Lucas, você esqueceu que a gente ainda não acabou. E a porta do quarto começou a abrir sozinha, rangendo lentamente. Eu não pensei 2 vezes. Saí correndo daquele prédio, não olhei para trás, corri até encontrar um hotel. Mas naquela noite, no quarto seguro do hotel, exatamente às 7h14 da noite, alguém bateu na parede, toque, toque, toque. E uma voz familiar sussurrou do outro lado: Achei você.